Olá pessoal, Newton Oliveira aqui e hoje falaremos de Super Mario Galaxy, o filme. Olha o meu Mario aqui, ó, roda a vinheta. Super Mario Galaxy, continuação do sucesso financeiro estrondoso de 2023. O filme de 23 custou 100 milhões de dólares e rendeu nada mais nada menos do que 1 bilhão e 300 milhões de dólares para Universal Illumination, ou Illumination Universal, enfim. Illumination é uma perninha da Universal, da Comcast, especializada em animações, por exemplo, o meu malvado favorito e Minions. Mas este novo filme, será que ele está agradando a crítica e o público? Bem, o filme de 23, ele tem uma nota no Rotten Tomatoes de 59% da crítica, tomatezinho podre, quase, né? Quase, bem lá na curvinha, e 95% do público, ou seja, o público adorou o primeiro filme, tanto é que a bilheteria foi essa, que eu disse, e a crítica ficou meio assim em cima do muro. Mas o novo filme, ele tem uma crítica pior, mais baixa, neste exato momento, está em 41%, mas o público amou o filme novamente. A nota do público está superior a 90%. E eu te digo, gostei do primeiro e também gostei do segundo. Bom, a qualidade gráfica deste novo filme é um negócio absurdo. Absurdo. Eles estão atingindo uma qualidade gráfica que eu nunca imaginava que fosse possível. Existem algumas cenas, principalmente do Bowser Jr., que ele está pintando, ele está pincelando tintas na tela, e somente essa imagem do pincel e da tinta é tão perfeita que você fica parecendo assim, você tem a impressão de que é real, de que é tinta de verdade e não uma animação. Obviamente, personagens e tudo mais não tem nem o que se discutir, você sabe que é uma animação, mas alguns detalhes que poderiam se passar pelo mundo real realmente enganam de tamanha qualidade. A trilha sonora do filme é outro espetáculo. É porque esse filme, ele tem fases. Parece fases de game, ele tem algumas etapas, então uma hora eles estão numa cidade, outra hora eles estão numa nave, outra hora eles estão numa dimensão diferente. Então é como se cada pedaço do filme fosse uma fase diferente, e cada fase tem a sua trilha sonora. E obviamente, para quem jogou os games, vai pegar cada easter egg, vai lembrar daquela musiquinha, nossa, aquela música tal, é fantástico, é um show à parte. Obviamente, o filme não é só maravilhas, ele tem alguns defeitinhos. Eu acredito que o principal defeito deste filme é o roteiro. Por quê? Porque é um roteiro muito raso, muito simples, muito até mesmo previsível, muito bobinho. Mas por quê? Porque nós, pelo menos eu que passei dos 40, não sou o público-alvo da animação. O público-alvo são crianças. Inclusive, eu acho que são crianças até mais jovens do que, por exemplo, o filme do Sonic. Eu acho que o Sonic ali, ele é voltado para uma turma teen, sei lá, 16 anos, 14 anos. E esse Super Mario me parece ser algo mais voltado ali para os 10 anos, 11, 12 no máximo. Enfim, é um filme divertido, alegre, colorido, extremamente colorido, e que a molecada vai se amarrar. O meu filho, a princípio, deu nota 10. Eu falei, Lucas, 10? Não tem nenhum defeito? Ele pensou, falou assim, tá bom pai, 9,5. Ou seja, a criançada adorou. Esse é o objetivo do filme, diversão. Não é para os marmanjos velhos que querem lógica, que querem continuidade, não sei o que. Não, é diversão, é alegria, é isso. E isso o filme entrega brilhantemente. Eu vou puxar a orelha do marketing, porque tem uma participação especial nesse filme que ela é maravilhosa e que, infelizmente, aos 45 do segundo tempo, o marketing do filme resolveu revelar quem é esse personagem. Inclusive, ele é dublado lá nos Estados Unidos pelo Glenn Powell, de Top Gun Maverick, de outros filmes de sucesso, como Sobrevivente e outros, mas que eu acredito que deveria ter sido uma surpresa para quem assistisse. Então, quem não sabe de quem eu tô falando, fique de boa, não pesquise, vá assistir o filme tranquilo, e mais no finalzinho desse vídeo eu farei alguns comentários com spoilers, e aí a gente entra nos detalhes, ok? Vamos lá! Um outro defeito que eu ouvi algumas pessoas comentando, e que é um problema que veio desde o primeiro, tá? Por exemplo, a princesa Peach,
Isso aqui não acho que seja cultura woke, tá? Eu acho que só deram uma personalidade mais estilo Lois Lane, destemida pra ela. Porque ela consegue se virar sozinha, ela sabe até alguns golpes de artes marciais, e no primeiro filme isso ficou bem evidente. E no segundo filme, ela repete a dose, então ela é um pouco independente. Obviamente que o herói do filme é o Super Mario. Inclusive, ele é conhecido na galáxia. As pessoas contam histórias sobre os irmãos encanadores. Então ele já é famoso, ele é um super-herói famoso, tanto é que bem no comecinho do filme ele vai numa missão onde ele descobre o Yoshi. E não é spoiler, o Yoshi tá em todo o marketing, tá em todos os trailers. Mas onde ele descobre, onde ele conhece o Yoshi, ele foi contratado, digamos assim, porque ele é o super-herói. Então o filme é do Mario, é ele que tem o desfecho, é ele que salva o dia, ele é o herói. Mas o filme ele tem um protagonismo da Peach e da Rosalina, né? Então eu vou entrar em detalhes da Rosalina também com a parte de spoilers, porque tem algumas coisinhas ali que não tem nem nos jogos, hein? Foi uma adaptação criada para o filme, e aí eu não sei se futuramente vão levar isso para os jogos, mas o filme é isso, tá? Bom, vamos falar dos novos personagens, porque assim, todos os personagens do primeiro filme voltam, com exceção talvez do Donkey Kong, aquele núcleo dele ali. Então vamos falar do Yoshi. Cara, o Yoshi é uma alegria nesse filme. Yoshi é o tom de comédia mesmo. Toda hora que o Yoshi faz alguma coisa é engraçado. Ele não fala, então ele é aquele personagem que se expressa por gestos, por ações, e ele é divertidíssimo. A princesa Rosalina, o filme começa com ela é a primeira personagem que aparece, porque é ela que conduz a história. Tudo gira em torno dela. É uma história bem fechadinha, começo, meio e fim, perfeitinha, tá? E ela diria que é a co-protagonista, junto com a Peach. E as duas juntas ali, na hora dos spoilers, a gente vai conversar. Mas ela é uma personagem interessante, ela é poderosa, tem um poder, inclusive, que move o filme. E vamos falar agora de Koopa Jr. Ah, o Koopa Jr. é muito legal, cara. Muito legal. Ele tem um superpoder do pincel que eu tenho certeza que foi puxado de algum jogo. Eu, infelizmente, eu sou o velhinho ranzinza que conhece o Super Mario lá do Nintendinho, Super Nintendo. Joguei alguma coisinha ali do Nintendo 64, mas os novos jogos eu não joguei. Tá? Não tive os novos videogames da Nintendo. Eu sou da turminha do PlayStation, né? Então, assim, eu não conheço profundamente os jogos mais recentes do Mario, mas é um personagem que eu adoro, tá na minha infância. Nossa, da época de Super Nintendo, no meu tempo era mais divertido. Eu não vou falar isso, né? Todo mundo tem espaço, quem gosta dos novos jogos tá tranquilo, tudo na paz. E o Koopa Jr., não sei se ele tem a mesma personalidade dos jogos, mas aqui ele é muito ativo, e aí a motivação dele do Koopa, o entrosamento dos dois, eu vou ter que falar algumas coisinhas com spoiler, então não vou entrar em muitos detalhes, mas ele tem uma personalidade bem ativa, e ele é um personagem bem interessante, tá? Eu achei que gostei, ficou bem legal mesmo. No geral, é um filme que você tem que levar o seu filho, tem que levar a sua filha, porque, como eu disse, né, como tem a Peach e a Rosalina como co-protagonistas, é um filme que vai agradar meninos e meninas, é um filme pra família. Olha, vá, se divirta, aproveita o feriadão, aproveita o fim de semana, leva o seu filho pra comer uma pipoquinha, porque vale a pena. É diversão garantida, principalmente se gostou do primeiro filme. Se gostou do primeiro filme, não tem erro, vai ser sucesso absoluto. Então, a partir de agora, vamos falar com spoilers, tá? Aviso de spoilers aqui, não sei onde a Amandinha vai colocar. Bota o aviso de spoiler, Amanda. Fox McCloud, sim, Fox McCloud, aquele Fox do Star Fox, aquele joguinho de nave do Super Nintendo. Eu joguei Star Fox, era bem divertido. Ele tem uma participação aqui especialíssima, me lembrou um pouco o Han Solo, por que não? Ele é o piloto que leva os nossos heróis, né, até aonde a Rosalina está aprisionada. Sim, a Rosalina está aprisionada. Por quê? Porque ela é super poderosa. Eu tô passando o carro na frente dos bois de novo, né? Vamos começar do começo. Motivações do filme. Koopa Jr. nunca teve o seu pai muito presente, mas ele quer agradar o seu pai, ele quer manter o legado da maldade ativa. E um detalhe muito positivo e muito legal é que
O mal é mal, não precisa de justificativa. Ah, por que o Koopa é malvado? Ah, porque ele teve um pai assim, porque ele sofreu quando era... Não, o Koopa é mal pela natureza. E o Koopa, quando ele é aprisionado no primeiro filme, o Koopa Jr. surge para manter o legado do pai. Então, o pai, quando o Koopa Jr. era um bebezinho, ele falava, olha, quando você crescer, nós vamos ter um mundo, nós vamos ter uma arma, um super canhão, e para esse canhão funcionar, a gente vai prender uma princesa poderosa que tem um poder para energizar o canhão. Então, tudo aquilo que o Koopa prometeu para o filho faz para agradar o pai. E nessa de agradar o pai, ele cria uma certa desconexão com o Koopa. Por quê? Porque o Koopa tá preso, ele tá miniaturizado, preso dentro lá do Reino dos Cogumelos, dentro do castelo da Peach. E aí você não sabe se o Koopa está falando a verdade, se ele realmente se redimiu, deixou de ser mal, ou se ele está fazendo um teatrinho só para poder enganar os heróis e se livrar dali. Mas assim, bem no começo do filme, ele realmente sai dessa prisão, ele até volta ao tamanho normal, e quando todo mundo acha que ele vai fazer uma maldade, não. Ele abraça o Mario, beija o Mario, fala que agora é amigo do Mario, e quando ele encontra o filho dele, cria-se essa desconexão, porque parece que o Koopa quer ser bom, mas ele também não pode tirar toda a motivação do filho, que quer ser mal. Então você fica naquele negócio, e aí, o Koopa vai trair o filho ou ele vai trair o Mario? Porque ele vai ter que trair um dos dois. Ou ele é bonzinho com o Mario, ou ele é malvado com o filho. E no final ele fica malvado sim, inclusive tem até alguns trechos bem bacanas, que ele eu vou ter que já pular lá pro finalzinho e falar que durante uma luta com o Mario, vocês devem ter jogado, ou pelo menos conhecem, como é que funciona aquele Super Mario 1, em que quando você derrota o Bowser, a pontezinha onde ele está, ela encolhe e o Bowser cai na lava. Acontece exatamente assim. É um easter egg delicioso para quem conhece os primeiros jogos. E o Bowser cai na lava. Só que ele não morre. Ele sai em forma de caveira, que é o tal do Dry Bowser, conhecido dos jogos. E ele continua lutando ao lado do filho, mas na versão Dry Bowser. Então é muito divertido, tá? Talvez um defeitinho nesse filme é o não protagonismo, mas o Luigi ele tá um pouquinho sumido. O Luigi ele não tem uma... Porque quem derrota o Bowser é o Mario. O Luigi, ele briga um pouquinho ali com Koopa Jr., talvez, mas ele, se for para apontar um defeitozinho, eu acho que o Luigi deveria ter um pouco mais de protagonismo, tá? Mas é isso. Em relação a Rosalina e a Peach, não é assim nos jogos, mas no filme elas são irmãs. E quando a Peach era bem novinha, a Rosalina teve que mandar ela pro Reino dos Cogumelos para ela não ser aprisionada, porque estava correndo um perigo. E a Rosalina, por ser mais velha, conseguiu vencer esse perigo e ela vive hoje numa nave com as suas estrelinhas que parecem Minions. Assim como a Peach tem os Toads, eu vou falar Toads porque eu realmente não sei o nome dele, né? Mas aqueles seres em forma de cogumelo, todos coloridinhos que parecem Minions, a Rosalina também tem as suas estrelinhas que são bem engraçadinhas, é bem legal, é bem bacaninha. Esse filme ele tem 2 cenas pós-crédito, então quem não assistiu ainda vai assistir, fique até o final. A primeira cena, ela mostra que a nave do Fox McCloud foi consertada e ele pode voltar para a realidade dele, porque ele vive numa realidade paralela. Então é como se o tubo de explosão tivesse dado algum defeito e ele caiu no mundo do Super Mario e ficou preso ali até que a nave dele fosse consertada. Isso acontece no fim do filme, então tem um gancho bem legal pra gente ter um filme do Star Fox. Mas eu não vou criar expectativas, porque a gente também pensou isso no primeiro filme em relação ao Donkey Kong, né? Todo mundo queria um spin-off do Kong e até hoje não saiu. Tomara que aconteça com Star Fox, tomara que aconteça com os dois, né? E a segunda cena pós-crédito, aí sim, depois que as letrinhas todas sobem, nós temos a apresentação da Princesa Daisy. Sim, a Princesa Daisy. Eu não joguei o jogo em que ela aparece, mas ela é famosa na comunidade do Super Mario. Inclusive, ela é tida até como um par romântico do Luigi. Quem sabe, finalmente, o Luigi vai ter ali um protagonismozinho. E parece que nos jogos em que a Princesa Daisy aparece, é onde também é apresentado o Wario, que é a contraparte do Super Mario. Assim como tem o Superman e o Bizarro, existe o Mario e o Wario, com W. E tem também o Waluigi, que tem o L ao contrário, que parece o Dick Vigarista. A Amandinha pode botar a imagem dos dois aqui. Então, tomara
tomara que no terceiro filme a gente deixe o Koopa um pouquinho de lado, né? Eu não vou falar igual o Sonic porque seria um desrespeito com o mestre Jim Carrey. Eu amo Jim Carrey. Mas assim, o fato de ter Jim Carrey nos 3 filmes do Sonic cansa um pouquinho. Eu espero que no Super Mario não tenhamos o Koopa nem a família Koopa como vilões no terceiro filme. Cara, botar o Wario seria muito divertido, muito legal e vai expandir esse universo do Super Mario. É isso, eu acho que eu consegui passar no geral tudo, falei inclusive dos spoilers aqui. Obrigado para quem ficou até o final do vídeo. Dê a curtida, dê aquela compartilhada, manda pros amigos, aquele cara que tá em dúvida, será que eu assisto, será que eu não assisto? Bom, o filme vale a pena, ele é divertido, tem alguns pequenos defeitos, mas no geral o saldo é bem positivo, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço!